O Vaticano guarda alguns mistérios e com isso desperta a curiosidade de fiéis e ateus no mundo inteiro. Você conhece bem a história dos papas? A opinião da Igreja sobre a maçonaria? Teria existido um papa feminino? Ou isso é mais um dos mistérios? O acervo histórico do Vaticano inclui obras que retratam os deuses Apolo, Perseu, Hermes, Eros, Dionísio. As salas especiais comportam um grande material do Egito, como sarcófagos, tumbas, estrelas e estátuas de vários deuses, entre os quais Osíris, Ísis, etc. Foi noticiado pela revista Econômico em 2010 que a justiça italiana estava investigando o Banco do Vaticano por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro. Em 1982, o banco foi acusado por ter ligações com a máfia e o terrorismo. De acordo com o Carmelo Abate, autor do livro Sex and the Vatican, que coletou depoimentos anônimos, escreveu que 25% dos padres mantêm relações secretas com mulheres e 30% são gays. Segundo Abate, mulheres italianas assinaram acordos ou o recebimento de pensão em troca do silêncio, e a alta cúpula do Vaticano tem conhecimento dos fatos, mas faria vistas grossas. Em 1537, os padres foram proibidos de casar, supostamente para proteger futuras disputas de herdeiros. Quinto mandamento da Igreja Católica se refere a 10% de algo que é pago de maneira voluntária pelos fiéis. Os mandamentos da Igreja são 5. Primeiro, ouvir missa inteira aos domingos e festas e guarda. Segundo, confessar os pecados mortais ao menos uma vez ao ano e em perigo de morte. 3. Comungar ao menos na Páscoa da Ressurreição. 4. Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. E o quinto, ajudar a Igreja em suas necessidades. O exorcista-chefe, padre Gabriel Amor, disse: o demônio está instalado no coração da Igreja. Para ele, existem sinais de que há cardeais que não acreditam no Messias e bispos que estão ligados ao demônio, morador do Vaticano. Explicou que o uso indevido da internet e a divulgação de páginas relacionadas ao satanismo fazem com que algumas pessoas, direta ou indiretamente, sofram ataques do demônio, sem serem possuídas, embora vítimas de uma manipulação mental e abuso psicológico. De origem hebraica, o nome Carnaim significa o provido de chifres. Os chifres representam um elemento masculino que pode converter a divindade em um ser andrógeno, de acordo com o glossário teosófico de Helena Blavatsky. Michelangelo esculpiu a famosa estátua de Moisés dotada de chifres. Ela está na igreja San Pietro in Vincoli, que faz parte do complexo das igrejas do Vaticano. Filha do Papa Alexandre VI, mesmo grávida de 6 meses do próprio irmão, César, fez com que os clérigos atestassem sua virgindade. Em 1501, o Papa Alexandre foi a Nápoles e deixou a filha Lucrécia ocupando o trono papal. A Igreja é altamente crítica com a maçonaria e condena seus membros como pecadores passíveis de excomunhão. Porém, o Papa João XXIII e Paulo VI, dentre outros, eram maçons. Papa Bento XVI integrou a unidade do exército de Hitler como soldado membro da juventude hitlerista em 2008, no seminário de St. Joseph, em Nova York, nos Estados Unidos. Disse que sua adolescência foi arruinada por um regime funesto que pensava que tinha todas as respostas. De responsabilidade papal, foi construído em 1572. É considerado o observatório mais antigo do mundo e mantém uma parceria com a Universidade do Arizona, cujo propósito é a pesquisa de OVNIs. Joana teria ocupado o cargo durante 2 ou 3 anos entre o Papa Leão IV e o Papa Benedito III, entre os anos de 850 d.C. e 1100 d.C. Ela teria se apaixonado por um monge e, por viver com um religioso, teria começado a se disfarçar, vestindo roupas masculinas e adotando o nome de Johannes Angelicus. Ela teria engravidado e, durante uma procissão, ao passar por uma estreita viela entre o Coliseu e a igreja de São Clemente, dado à luz, escandalizando a todos. Depois disso, amarraram-na em um cavalo, arrastaram-na para fora de Roma, apedrejando-a até a morte. Entre 1377 e 1404, as procissões papais evitavam passar pelo mesmo caminho feito por Joana. Em 1947, o Jornal do Vaticano publicou um artigo com essa informação.
A existência de um corpo tridimensional é concebível a todos. Qualquer corpo sólido pode mover-se no espaço de 4 dimensões. Estamos tratando do espaço-tempo da teoria de Einstein, que seria a obra integral da criação. É perfeitamente natural a passagem através de paredes que pode ser concretizado através de uma evasão temporária do espaço tridimensional, que está submerso no quadridimensional. O Vaticano admite seu interesse por UFOs. Ele tem uma quantidade expressiva de dados sobre o fenômeno. O diretor do Observatório Astronômico do Vaticano, padre José Gabriel Funes, disse: como existem diversas criaturas na Terra, poderiam também existir outros seres inteligentes, criados por Deus. Isso não contradiz nossa fé, porque não pode-se colocar limites à liberdade criadora de Deus. Blasfêmia. George Coyne, jesuíta e pesquisador do mesmo observatório, disse: caso sejam encontradas civilizações em outros planetas, e se for factível comunicar-se com elas, deveríamos tentar enviar missionários para salvá-los, como fizemos no passado quando novas terras foram descobertas. A palavra Vaticano vem do latim Vaticanus e significa vidente e adivinho. É residência papal desde o século XIV. Teria sido neste local que o primeiro papa, ou seja, Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo. O Vaticano possui 5.000 quartos, 200 salas de espera, 22 pátios, 300 banheiros e 100 gabinetes de leitura, entre outros. Como é um estado, também conta com helicóptero, estação de rádio, escolas, embaixadas, quartéis, palácios, ferrovias e etc. O Estado do Vaticano tem seus poderes executivo, legislativo e judiciário sob custódia do Papa. Seu presidente também é escolhido por ele. Na manhã do dia 29 de setembro de 1978, o Papa João Paulo I foi encontrado morto em sua cama, apenas 33 dias após assumir o papado. Um ataque cardíaco foi apontado como a causa oficial da morte, mas não houve autópsia. Parece estranho? Após um escândalo que expôs a ligação da máfia italiana com o Banco do Vaticano, foi levantada a hipótese de que o presidente do banco, o padre Paul Marcinkus, poderia estar envolvido na morte de João Paulo I. Sem perder tempo, Marcinkus fugiu para os Estados Unidos, pediu imunidade diplomática e ficou por lá. O mais inquietante é que, mesmo com sua conexão com a máfia, com a possível morte do Papa e após ter causado um rombo no Banco do Vaticano, ele nunca foi indiciado. Sua frase mais conhecida? A igreja não funciona apenas de Ave Marias.